Bora lá, meu povo! Mais dispensas! Após Daverson, Zé Wellison e Magrão, Renato Paiva afasta outros 3 atletas. Imprensa revela real motivo. Rian Guilherme no Cruzeiro. Departamento de Futebol falha. Falta transparência. 2 retornos contra o Mirassol. Reforços no bid. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025. Fortaleza volta a campo depois de amanhã, domingão, às 18h30 na Arena Castelão, em duelo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Mirassol. É um jogo extremamente importante e o Leão precisa do nosso apoio para voltar a vencer e, quem sabe, começar a traçar aquela sequência para deixar a zona de rebaixamento. Dito isto, você já pode fazer o seu check-in, já pode também comprar o seu ingresso, inclusive, mais uma vez, ingressos promocionais com alguns setores custando R$10. Então, cuida na fuga, porque mais do que nunca a nação tricolor precisa encontrar um jeito de apoiar esse time nas partidas para que a gente consiga reverter essa situação tão adversa no Brasileirão. Já fez o check-in? Já comprou seu ingresso? Comenta aqui abaixo qual setor do estádio você vai ficar. E cola na nossa live mais tarde, que muito provavelmente teremos novamente sorteio de mais ingressos para o jogo de domingo, assim como tivemos ontem sorteados 4 ingressos. Então, cola com a gente, 18h15, o link já está criado, ativa o lembrete e se tudo der certo, a gente abre alguma outra live durante o dia. Beleza? Bom, turma, agora vamos às notícias do vídeo de hoje. E eu sei que grande parte das notícias saíram ontem, mas tem algumas coisas a mais, certo? Em todas as notícias que eu vou trazer aqui neste vídeo. Como vocês já sabem, além de Daverson, Zé Wellison e Magrão, Renato Paiva afastou também o volante Emanuel Martínez, sim. O volante Rodrigo Santos, também conhecido como Rodrigo Maringá, e o volante Rian Guilherme. Todos os 6 atletas não fazem mais parte dos planos do comandante português e estão liberados para ouvir propostas de outros clubes no mercado da bola. Certo? Lembrando que o Martínez chegou ao Leão no ano passado e custou 8 milhões em negociação junto ao América Mineiro. Porém, caiu demais de produção em 2025 e hoje não consegue sequer apresentar algo próximo de um futebol, certo? Ele pratica qualquer outra coisa. Racha, pelada, jogo de subúrbio, mas futebol o Martínez não pratica mais. Beleza? Fora o Rodrigo Maringá, que custou 4 bilhões também aos cofres do Fortaleza. E eu queria falar 10 centavos sobre o Rian Guilherme, porque quando o nome dele foi divulgado ontem, muita gente ficou sem entender. Poxa, mas o Rian Guilherme não havia sido emprestado para um time da Bélgica, o Royal Antwerp? Por que ele aparece aí na lista de dispensas? E outra, qual que é o sentido de estar dispensando o Rian Guilherme se o Vojvoda pediu o retorno dele, um volante que estava brilhando aí nos clubes nos quais ele havia sido emprestado e o último lá no futebol português e tudo mais? Pois é, ficou muito estranho essa situação, a gente tentou pesquisar, averiguar e aí surgiu, né, a informação correta aí, que ninguém sabia, de que o Cruzeiro está negociando a contratação, que pode ser compra, inclusive, do volante Rian Guilherme. Mas como assim, PM? Não estou entendendo nada, ele não estava na Bélgica. Pois é, para mim, ele também estava na Bélgica. Eu acho que para 99% dos torcedores, ele já estava lá no Royal Antwerp. Inclusive, eu quero te lembrar que o Fortaleza publicou de maneira oficial a nota no seu site oficial e divulgou para a imprensa a informação do empréstimo do Rian Guilherme ao Royal Antwerp da Bélgica por 3 milhões de reais, uma compensação financeira bem interessante, no dia 2 de agosto. Hoje é dia 22
de agosto, ou seja, 20 dias atrás. E só agora nós descobrimos que a negociação melou, o jogador nunca nem foi para a Bélgica e o Cruzeiro deve ser o novo destino do Rian Guilherme. A informação veio do Central da Toca, o Samuel Venâncio, o Thiago Matar, setoristas que cobrem a Raposa Mineira, certo? Então, dançou aí o Fortaleza com relação à negociação de empréstimo do Rian ao Royal Antwerp. Ninguém sabia dessa informação. Eu acho uma extrema sacanagem com o torcedor, essa falta de transparência, um amadorismo gigantesco do departamento de futebol que anuncia uma coisa e a gente descobre que essa coisa que foi anunciada não evoluiu. Por quê? Porque o Fortaleza não conseguiu, sabe-se lá como, efetuar a transferência do Rian para o Royal Antwerp. É isso. E a gente acaba descobrindo por terceiros que não tem nem a ver com o Fortaleza. Setoristas de um outro clube interessado no Rian Guilherme. Aí eu te pergunto, cadê a transparência? Cadê o respeito com o torcedor? E por que que o Fortaleza não conseguiu efetuar essa transferência depois de ter anunciado que o jogador havia sido emprestado por 3 milhões de reais? Uma compensação financeira muito interessante, tá? Ficam aí essas perguntas no ar, mas o que só comprova o amadorismo do departamento de futebol em 2025. O jogador não foi e agora está indo para o Cruzeiro por empréstimo com opção de compra. O GE trouxe inclusive a informação e é isso que deve acontecer. Volante Rian Guilherme será o mais novo reforço do Cruzeiro, empréstimo até o final de 2026, certo? Porém, uma venda não está descartada e estipula-se que o valor seja de 4 milhões de reais, que também é bem interessante, né, para o Fortaleza, um valor acima do que o time belga iria pagar no empréstimo, só que aí seria uma venda do Rian Guilherme, certo? Eu sei que isso vai gerar uma discussão, vai gerar um debate, se é um valor bom, se é um valor baixo, se é um valor alto, enfim, eu sei que isso vai gerar uma discussão, mas meu ponto aqui não é o valor, galera, é a falta de transparência e a falta de respeito que o departamento de futebol tem com o seu torcedor. Informa uma coisa, de repente se descobre 20 dias depois que essa coisa não deu bom e que ele está indo para um outro canto e que esse outro canto é que está informando o torcedor do Fortaleza que deu ruim a negociação informada pelo Fortaleza. Não é estranho, galera? Papo reto, eu fiquei muito puto com isso ontem na live. De verdade. Não é pouca coisa não, galera, é muita coisa, tá? A gente tem que ser transparente, pô, com o torcedor do Fortaleza. E o próprio Fortaleza estraga essa relação, mina essa relação com essas coisas, sabe? Então tá aí, Rian Guilherme a caminho do Cruzeiro e vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer com relação a valores, se vai ser emprestado de graça, se o Cruzeiro vai pagar alguma compensação para o Fortaleza, qual que é o valor da multa, né? Não da multa, mas da opção de compra que o Fortaleza vai colocar pelo Rian, caso ele vá de fato por empréstimo, ou se o Cruzeiro vai pagar o valor logo total agora para levar o jogador em definitivo. Enfim, vamos ter que aguardar os próximos passos para ver como que vai se desenhar essa situação. Antes de eu falar do protesto, que eu sei que vocês estão doidos para saber o que aconteceu, a imprensa, depois do Renato Paiva justificar a redução do elenco e o afastamento dos jogadores, o tal emagrecimento do elenco, inclusive num vídeo que saiu na TV Leão, achei muito importante isso ter divulgado pela TV do clube, a imprensa trouxe a justificativa de cada um. E eu vou trazer aqui para vocês. Entenda os motivos do Fortaleza para a não utilização dos 6 jogadores do elenco. Vamos lá. O primeiro ponto da decisão é que ela é exclusivamente do comandante. Conforme o pronunciamento oficial na TV Leão, o treinador reavaliou o elenco após a eliminação na Libertadores e ressaltou que o plantel estava cheio, com alguns nomes que pouco acrescentavam para o momento de urgência do clube no Brasileiro, onde é o vice-lanterna, enquanto um alto número de reforços estava sendo anunciado. Deste modo, em reunião com o departamento de futebol, comunicou sobre essa medida. A ideia inicial era deixar os 6 atletas de fora da lista de relacionados contra o Mirassol, jogo de domingo pelo Brasileirão. Após análises e conversas com cada jogador, foi definido que não seriam utilizados. Aí vamos às situações de cada um. Anotem aí. Magrão, 25 anos. Com as chegadas de Vinícius Silvestre e Elton Leite, além das recuperações de João Ricardo e Breno, se tornaria o 5º goleiro do elenco,
com a imagem mais desgastada após as falhas na derrota para o Grêmio, teria poucas chances de jogar. Com 25 anos, a melhor opção para a carreira seria encontrar um novo time. Tempo de contrato do Magrão até o fim de 26, jogos com Renato Paiva, 3 partidas, 4 gols sofridos. Manuel Martínez, 31 anos, e Zé Wellison, 30 anos. Na avaliação da comissão, conseguiram acrescentar pouco tecnicamente ao Fortaleza quando tiveram chance de atuar sob o comando de Paiva. Com os anúncios de Pierre e Pablo, que chegam com a chancela do treinador português, a ideia é dar mais espaço para os reforços, o que iria reduzir qualquer nova chance de atuação dessa dupla, que tem potencial de remanejo dentro do mercado. O contrato do Martínez era até junho de 27, com o Renato Paiva ele jogou 4 partidas e não jogou nada em nenhuma delas, já não estava jogando nada com o Vojvoda. O contrato do Zé com o Fortaleza é até o fim de 26 e com o Renato Paiva jogou 2 partidas, estragou tudo o que tentou na temporada de 2025. O Zé Wellison já deveria ter ido embora faz tempo, pelo amor de Deus, cara, com todo o respeito. Rian Guilherme, a situação que eu já trouxe agora para vocês, melou a situação de empréstimo dele para o Royal Antwerp, nós só ficamos sabendo disso ontem por setoristas do Cruzeiro, certo? E o treinador, junto com o staff, entenderam que o jogador não seria utilizado pela comissão técnica e preferiram liberar o atleta para buscar um novo destino. Negociação muito encaminhada com o Cruzeiro, contrato dele até o fim de 2028 e não fez nenhuma partida contra o Renato Paiva. Rodrigo Maringá, 24 anos. Paiva entende que o meio campo não está pronto para que o Fortaleza precise no momento. O meio campo não está pronto para o que o Fortaleza precisa no momento. Pra que trouxeram o cara, mano? E por 4 milhões? Em termos de pressão e resultados. Logo, seguirá treinando com o plantel, mas em caso de oferta, uma saída será discutida para que o atleta ganhe minutagem. Meu Deus do céu, cara, tudo errado. Contrato até o fim de 28 e não fez nenhuma partida com o Renato Paiva. Daverson, 34 anos, utilizado em 7 dos 8 jogos de Paiva, sendo titular também na derrota para o Vélez na última terça, pelas oitavas da Libertadores. O centroavante está fora dos planos devido ao baixo rendimento recente e também pelo comportamento em alguns jogos de maior cobrança por parte da arquibancada, o que aumentou a pressão junto ao torcedor, não sendo algo avaliado como positivo. Contrato do Daverson até 26, o final do ano, 7 partidas, 2 gols marcados no comando de Renato Paiva e é um dos maiores salários do elenco. Tá? Então, Daverson, valeu, um abraço, tchau, e vai fazer palhaçada aí em qualquer outro lugar, menos aqui no Fortaleza, certo? E aí teve um acréscimo do Renato Paiva que é importante salutar. O elenco precisava ser reforçado em algumas posições e esses reforços estão a chegar. Alguns jogadores já foram até apresentados. Eu disse que as soluções e as contratações iam ser jogadores com 0 dúvidas sobre aquilo que podem aportar. Ninguém é contratado para ser titular, eles têm que treinar, mas pelas suas características e seu histórico nos contratamos para serem jogadores indiscutíveis, tá? Pierre e Pablo Roberto, os últimos anúncios do Fortaleza. Certo? O Pablo Roberto, inclusive, 1 milhão de euros, aproximadamente 6,3 milhões de reais pelo Pablo Roberto, viu? Anunciado ontem, para vocês se ligarem aí. O volante Pierre vem emprestado da Tombense, ele estava no Volta Redonda, jogando a Série B do Brasileirão. Então vocês estão vendo como é tudo muito nebuloso no Fortaleza? Meu Deus do céu, cara, é impressionante isso. Bom, lembrar também que tanto o Pablo Roberto e o Pierre já estão no bid, já estão regularizados e já podem estrear domingo contra o Mirassol, caso seja desejo do Renato Paiva. E eu acho que vão estrear, tá? Não sei se como titulares, mas devem jogar sim contra o Mirassol, até porque o Matheus Pereira está lesionado, o Zé Wellison foi afastado, o Martínez também foi afastado, mas estava lesionado. Inclusive tem uma novidade para vocês, tá? Segundo informação do futebol cearense, o Pochettino e o Matheus Pereira retornaram às atividades e devem reforçar o Fortaleza contra o Mirassol. Então os jogadores estavam em transição, devem ficar à disposição para o jogo de domingo contra o Mirassol. Não sei se como titulares, muito menos se serão banco. Então vamos aguardar. Pelo menos são 2 jogadores que estão saindo do DRM, muito importantes, principalmente o Matheus Pereira, né? E o Pochettino também, porque o Priol também está muito desgastado, mesmo jogando muito bem como titular na minha avaliação. Então, Matheus Pereira e Pochettino muito próximos de ficarem liberados do departamento médico para jogar contra o Mirassol. Eles retornaram às atividades e devem reforçar o tricolor do
PC. Agora vamos ao assunto protesto, porque ontem à tarde o Fortaleza recebeu cobrança de torcedores no PC com tom hostil e ameaças. Alguns torcedores chegaram a ameaçar familiares dos jogadores que desaprovam o formato do protesto e reagiram. Desaprovaram com razão, né, galera? Protesto tem um limite. Não é porque tá tudo um caos que a torcida, ou uma parte dela, né, alguns torcedores, tem esse direito de ameaçar familiares de jogadores. Aí não, né, galera? Aí não é um protesto válido. Aí é extremamente ruim. E outra, o rebaixamento pode ser decretado por causa disso. Porque para muita gente que pensa que, pronto, agora o elenco vai usar isso de pretexto para não jogar mais nada. Vocês têm certeza que preferem pensar dessa maneira? Como é que eu vou jogar sabendo que minha família está sendo ameaçada, que os caras sabem onde minha filha estuda, que os caras sabem os passo a passo que minha esposa faz no dia? Como é que eu, jogador, vou jogar sabendo disso? Que tem essa ameaça à minha família, à minha integridade física também. Sério. Então, assim, não se trata de... porque eu vi muito comentário ontem, viu? De alguns falando assim, pronto, agora vamos usar isso como pretexto. Pretexto, galera? Vamos crescer. Quantos anos vocês têm? 5? 10? Pelo amor de Deus, galera, cresçam, amadureçam. Então, esse protesto ontem pode ter decretado o rebaixamento do Fortaleza, caso o elenco não consiga se reerguer, certo? Isso aí pode ser, sim, um dos motivos fatais para derrubar o Fortaleza em 2025. Eu espero de coração que isso não aconteça e que os jogadores consigam jogar bem ou mal, mas que consigam vencer o jogo de domingo, porque o que importa é o resultado. Jogar bem, jogar mal é do jogo. Tem que ganhar do Mirassol, certo? E aí imagina se perde. A torcida tendo ameaçado esses caras. Como é que vai ficar a cabeça desses caras para os próximos jogos? Não vai ganhar todas, a gente sabe. E aí como é que fica? Perdeu, pronto. A torcida vai lá ameaçar, vai... Sabe? Como é que fica a cabeça do jogador? Então, assim, protesto extremamente errado. Essa parte de ameaçar elenco, ameaçar jogadores, ameaçar familiares desses jogadores, eu acho que não é por aí. Eu tenho certeza que não é por aí. Foi muito errado, galera. Foi muito errado. Pelo amor de Deus, velho. Eu não entendo isso de coração. E hoje vai ter outro protesto, tá? Final da tarde, já tá marcado aí um outro protesto e vamos ver se vai ser pacífico, né? Se vai ser saudável, inclusive, porque, cara, informações dizem que o Brits foi o mais exaltado com a postura da oposição tricolor e acabou discutindo fervorosamente durante o protesto. Seguranças tiveram que apartar, enfim, ia dando uma grande confusão dentro do PC, certo? Então, assim, pelo amor de Deus, galera, de verdade, vocês querem mesmo derrubar o Fortaleza, rebaixar o Fortaleza com esse tipo de ameaça? Isso aí faz é piorar o problema, pô. Pelo amor de Deus, vamos crescer, vamos amadurecer. Enfim, essa é a informação. Não vou nem me estender não, que é para não me estressar e torço para que tudo fique bem, para que o elenco não pegue essa pilha e para que a torcida faça o protesto correto. Seja organizada, não organizada, não interessa. Tem que fazer o protesto de maneira correta. Não é ameaçando familiares de jogadores que vai ajudar, não. Não é colocando essa faca no pescoço de cada um que vai ajudar, não. Não é por aí. PM, se tu tá dizendo que não é assim, de que maneira é? Eu não sei, pô. Eu não sei. Vamos pensar junto. Numa maneira de tentar apoiar os caras. Protestar apoiando. Enfim. Pensem aí, comentem aqui abaixo. O Bruno Pacheco se posicionou sobre boatos de festas e reafirmou o foco no Fortaleza. Certo? Ele disse que é inverídico que tenha participado de festas ou eventos nos últimos dias e que não esteve presente e não teve qualquer conhecimento, portanto, qualquer associação ao nome dele com estes episódios não correspondem à realidade. Foi o que ele disse no seu Instagram. Porém, membros da organizada dizem que Bruno Pacheco esteve sim no evento de alguns jogadores do Ceará. Fica aí a pergunta, será que procede, será que não procede? Quem tem razão é o Bruno Pacheco, é os caras da organizada, enfim. Tanto faz, tá? Pra mim, o que o Pacheco faz na vida pessoal dele é problema dele. Contanto que ele jogue bola. Eu estou focado no Bruno Pacheco do campo. O que ele faz fora, se ele vai almoçar com Vina, jantar com Vina, não interessa. Não interessa. Quantos anos vocês têm pra estar questionando essas questões, galera? Pelo amor de Deus. Mas enfim, tem gente que vai achar que isso é o fim do mundo, né? Bom, é minha opinião, eu tenho o direito de dar essa opinião também. E claro, vocês de concordar ou discordar. Beleza?
Bom, meu povo, é isso. Mais um videozinho longo. Curtiu? Deixa o like, deixa o hype. A gente se encontra às 18h15. Live já tá aqui, ativo o lembrete. Ou qualquer coisa a gente se encontra mais cedo em mais um conteúdo aqui no Expresso. Valeu, falou e tamo junto.